Boa noite, irmãos. Então, vamos abrir as nossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2. Hoje nós vamos falar nos versos 12 e 13 sobre esse tema, desenvolver a salvação. Desenvolver a salvação. Colossenses capítulo 2, versos 12 e 13 na NAA, por favor. Eu gosto muito da NVT, inclusive uso muito a NVT, mas estamos nesse tempo aqui nos orientando pela Nova Almeida atualizada. Vamos ler juntos, irmãos, os versos 12 e 13. Vamos lá? Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Muito bem, desenvolver a salvação. Quero começar perguntando a você, para você refletir. Você está desenvolvendo a sua salvação? Você entende o que é essa afirmação? Na verdade, essa ordem, porque a voz verbal aqui está no imperativo. Uma ordem para desenvolver. É isso que nós vamos entender nessa noite. Vamos ficar apenas nesses dois versículos, tá bom? Paulo começa então a primeira parte do verso dizendo: assim, meus amados. Assim, meus amados. O que quer dizer isso? Essa expressão estabelece a conexão entre o que Paulo estava falando antes, isto é, do versículo 1 ao versículo 11, que nós consideramos no estudo passado, e o que ele vai falar agora. Então, o assim, linguisticamente falando, é um conectivo. Ele vai ligar o que foi falado com o que ele vai falar há pouco. Então, é importante a gente entender que Paulo não está começando um novo assunto, tá bom? Mas ele está continuando a ideia anterior. Qual é a ideia anterior? Havia um problema na igreja de Filipos. E Paulo diz assim, portanto, eu estou no capítulo 2, verso 1. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, e a resposta a todas essas proposições dele é um sim, tá bom? Também poderia ser traduzido dessa forma, já que existe exortação em Cristo, alguma consolação de amor, sim, existe, alguma comunhão do Espírito, sim, claro que existe, profundo afeto e sentimento de compaixão, sim, em Cristo nós temos tudo isso, no Senhor nós temos tudo isso. No verso 2 ele diz, então completem a minha alegria. Por que ele disse isso, completem a minha alegria? Porque a igreja dos Filipenses era uma igreja amiga de Paulo, era uma igreja parceira de Paulo, era uma igreja que cuidava de Paulo, que se preocupava com Paulo. Então, Paulo era muito alegre pela existência dessa igreja. Talvez foi a igreja mais próxima do coração de Paulo. Um pouquinho à frente, Paulo diz, eu tenho muita saudade de vocês. Você nota o coração de Paulo. Porém, a alegria de Paulo para com essa igreja não era completa. Por isso ele diz, completem a minha alegria. Como? Aí ele explica, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Sabe por que ele disse isso? Porque essa igreja querida dele estava passando por um grave problema, a falta de unidade entre eles. Era uma igreja dividida, havia desarmonia entre os crentes por causa do egoísmo. Eles estavam
atritando uns com os outros, por causa de quê? Eles estavam buscando promoção pessoal e reconhecimento. É isso que ele diz aqui no verso 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Isso consideramos detalhadamente semana passada. Você pode assistir esse estudo no YouTube depois. Mas ele está dizendo, não façam nada por interesse pessoal e vaidade. Vaidade aqui no sentido é o desejo de serem reconhecidos. Existiam pessoas na igreja que queriam os aplausos, queriam serem ovacionados, eles queriam estar debaixo do holofote, eles queriam palmas. Ou seja, uma igreja dividida. Ao invés de humildade, a base dessa atitude era o coração egoísta, que ele fala aqui no verso 4, vocês não tenham em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Esse era o problema, uma igreja dividida, em que as pessoas queriam reconhecimento, e eles estavam por isso sendo egoístas. O orgulho era o problema da igreja dos Filipenses, e como resposta, Paulo os exorta a olharem para o exemplo de Cristo. Daí então ele dá o exemplo de Cristo, que vai do verso 5 até o verso 11. Paulo diz assim, gente, o problema de vocês é que vocês não são humildes. Então eu vou colocar um modelo para vocês copiarem. Paulo podia dar o seu próprio modelo, mas ele decidiu, na inspiração do Espírito Santo, colocar o maior dos modelos, que é Jesus Cristo. E ele fala então do esvaziamento do Senhor Jesus, que ele não usurpou ser Deus. Pelo contrário, em obediência ao Pai, lembra que a Trindade é um relacionamento, um só Deus que se manifesta em três pessoas. Não são três deuses, um só Deus, mas três pessoas. E você vê a comunhão perfeita da Trindade, que é o exemplo para a igreja. E Paulo diz então, olha, o Senhor Jesus, ele não teve por usurpação o desejo de continuar a ser Deus, ou seja, ele não se agarrou ao seu trono de glória, dizendo, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Não, não. Em obediência ao Pai, ele se esvaziou. Primeiramente, assumindo a forma humana. O Deus Criador, o Deus universal, o Senhor dos senhores, aceitou se tornar homem. E note bem, o Senhor Jesus poderia ter sido homem, mas o melhor dos homens. Ele poderia ter vindo como um rei, como um imperador, não é? Como a maior autoridade entre os homens, mas não foi assim que ele veio. Ele nasceu da maneira mais simples e morreu da maneira mais vergonhosa. Ele nasceu numa caverna que servia como um curral dos animais, e o seu berço não foi de ouro, não foi de brilhantes, nem de diamantes. Foi o coxo dos animais. Ele nasceu simples, teve como profissão carpinteiro. E morreu no madeiro. A morte mais vergonhosa e agoniante que existia. Então ele se fez homem, mas o homem mais simples, ele desceu mais um estágio. A Bíblia diz que ele foi servo e servo até a morte. Eu não vou detalhar mais, porque isso já ensinamos e temos o conteúdo de hoje, mas é o que Paulo está dizendo. Meus irmãos, aqui está o modelo é o Senhor Jesus. Copiem o Senhor e vocês vão completar a minha alegria, vivendo em unidade, como uma só família, um só corpo. Então Paulo diz no verso 5, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus. Tenham entre vocês a mesma atitude no coração. Ele está falando da humildade. Ele se esvaziou e foi realmente humilde. Em seguida, então, ainda no verso 12, mas a parte B, assim, meus amados, ele diz, como vocês sempre obedeceram,
não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Aí ele vai então e diz: desenvolvam a sua salvação. Há aqui um chamado para a obediência, a necessidade de obedecer a Cristo, assumindo os valores do Evangelho, independentemente dos homens. Notem que os filipenses sempre atendiam, é isso que Paulo está dizendo, as exortações dele. Porém, parece que havia uma forte tendência dos filipenses de apoiarem-se demasiadamente em Paulo, ou seja, na sua presença física, quando Paulo estava com eles. Parece que havia quase que uma codependência. E também parece que Paulo mostra essa consciência dessa fraqueza dos filipenses, pelo fato dele ter se referido a exatamente isso antes. Por exemplo, veja o paralelo aqui, no capítulo 1, no verso 27, Paulo diz assim, capítulo 1, verso 27, Paulo diz assim: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, e o ouça a respeito de vocês que estão firmes. Então parece que Paulo já percebia que quando ele não estava presente, parece que a tendência dos filipenses era de perder a firmeza, perder o foco. Então aqui no 1:27 ele está destacando, ou estando aí, ou estando ausente, mas que eu ouça a respeito de vocês, que vocês estão firmes na fé. Ele repete esse mesmo pensamento aqui, no versículo 12 do capítulo 2, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a salvação de vocês. Então a orientação de Paulo era para que, independente dele, se ele está presente ou se ele está ausente, que os filipenses obedecessem ao Senhor sem codependência. Você sabe o que é codependência? Existem 3 palavras. Existe a palavra dependência. Não, eu vou destacar essas 3. Existe a palavra independência. Existe a palavra interdependência. E existe a codependência. E a codependência é quando você vive a sua vida dependendo de alguém, seja financeiramente, seja emocionalmente. É quando você não consegue caminhar sem o outro, e isso é ruim, isso é errado. E pode existir a codependência espiritual, eu estou firme enquanto tem alguém perto de mim, mas se eu ficar sozinho, eu vou vacilar, eu vou desanimar. É o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, quer eu esteja aí ou não, obedeçam ao Senhor. Em outras palavras, as pessoas não podem determinar a força da minha convicção ou do meu entusiasmo na fé. Porque se a minha convicção no Evangelho ou o meu entusiasmo na fé depender de outro, quando esse outro não estiver por perto, eu vou desabar. E quando isso acontece, isso revela um fato simples, uma fé imatura, um crente que não está lançando raízes. Então, quando vem o vento, essa árvore tomba, porque não tem firmeza. Então, Paulo está orientando. Essa é uma palavra muito importante para dar, por exemplo, para adolescentes e jovens. Adolescentes e jovens precisam ouvir isso. Às vezes eles são firmes se eles estão no grupo. Não é a codependência do grupo. O grupo vai fazer isso, eu vou. Mas quando ele não está perto do grupo, ele se sente vulnerável, fraco, indeciso, sem direção. Então, tudo isso está ligado à maturidade espiritual. Paulo está exortando isso. Quer eu esteja presente, quer eu esteja ausente,
que eu ouço a respeito de vocês que vocês estão firmes no Senhor. Ele disse isso no 1:27. E aqui ele diz que vocês obedeçam. Aí vem a pergunta: obedecer em quê? Eles tinham um problema. Paulo aponta o dedo para o problema e Paulo aponta a resposta para o problema. Copiem o exemplo de Cristo. Agora ele vai continuar falando. O que mais? O que mais a gente tem que fazer para crescer na fé? Para não viver a partir do nosso orgulho, não é do nosso egoísmo, experimentando divisões, problemas, que é o que o capítulo 2, verso 1 a 3 dizem. Desenvolver o quê? Aí Paulo diz: desenvolvam a sua salvação. Nós, então, os leitores contemporâneos dessa carta, recebemos o mesmo imperativo: desenvolva a sua salvação. É um imperativo, é uma ordem. Paulo não está sugerindo algo para eles. Paulo não está apenas propondo algo para eles. Paulo está dando uma ordem. Obedeçam ao Senhor como? Desenvolvendo a sua salvação. Desenvolvam. E esse ensino de Paulo está em consonância com o que ele já ensinou, por exemplo, no capítulo 1, versículo 6, que ele diz: ó, o Senhor começou a boa obra em vocês, e o Senhor vai terminar essa boa obra até o dia de Cristo. Ou seja, Deus está trabalhando na vida de vocês, entendam isso. E o que significa então desenvolver a salvação? Vamos começar assim. Primeiro vamos compreender o que não é desenvolver a salvação, porque no arraial cristão, no evangelicalismo, existem muitos desentendimentos, tá bom? Então tem gente que tem um entendimento equivocado sobre o que Paulo está dizendo aqui. Então, em primeiro lugar, o que não é desenvolver a salvação? Desenvolver a salvação não significa trabalhar para adquirir a salvação ou ajudar nisso. Não é isso. Paulo não está dizendo: olhe, vocês têm que dar uma ajudinha para vocês então adquirirem a salvação. Não é isso. Também não significa cooperar, ajudar para a manutenção da salvação. Também não é isso. Ou seja, eu sou salvo, mas eu tenho sempre que fazer alguma coisa para manter a minha salvação, senão eu perco. Não. O salvo em Jesus Cristo não perde a sua salvação. Você não pode perder aquilo que você não comprou. A salvação foi dada de graça. E sabe quando Deus decidiu dar a você e a mim de graça? Quando nós ainda éramos pecadores, perdidos, separados de Deus, alheios, mortos espiritualmente, cegos espiritualmente, indiferentes totalmente a Deus. Foi aí que Deus nos amou primeiro, é o que 1 João diz. Ele nos amou primeiro, dando o seu Filho para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então, quando você creu em Cristo, você recebeu de graça, sem mérito algum. Você não pode perder o que Deus deu. E quando Ele deu, Ele sabia. Ele sabia da sua vida pregressa e da vida que você ainda vai viver. Deus sabe. Nós não perdemos a nossa salvação. Então, desenvolver a salvação nem de longe significa fazer algo para adquiri-la, ou muito menos para mantê-la, para não perdê-la. Essas são ideias antibíblicas, tá bom, irmãos? Veja o que Paulo diz: desenvolvei a sua salvação. Essa é a prova. Eles já tinham a salvação. Então, desenvolver a salvação não tem nada a ver com fazer algo para adquirir. Paulo mesmo diz: a salvação já é de vocês. Vocês já são salvos. E vocês receberam essa salvação pela graça. Importante lembrar que a salvação não é uma conquista do homem, mas ela é um presente de Deus. Amém, irmãos? Eu falei isso aqui
no dia da profissão de fé daqueles que iriam se batizar no domingo retrasado. No domingo de manhã falamos isso. O que o homem precisa fazer para ir para o inferno? A resposta é nada. Porque João 3,18 diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Essa é a situação do homem. Por isso que o homem precisa de um Salvador. Porque ele já está perdido. Ele precisa de alguém para achá-lo, para tirá-lo do abismo, do charco de lodo e perdição. Mas vem a outra pergunta. Então, o que o homem tem que fazer para ser salvo? A resposta é a mesma: nada. O homem, então, entendam isso, tá bom? Eu vou falar de novo para ser claro aqui, para você sair por aquela porta entendendo bem. O homem não tem que fazer nada, porque Jesus Cristo já fez tudo. Vocês lembram de uma ilustração que eu contei aqui? Eu acho que eu contei essa ilustração, não sei se foi no aniversário da igreja ou uma mensagem que eu preguei em janeiro. Mas a ilustração é simples. Na Inglaterra, por exemplo, no verão, o sol se põe muito tarde, 9 horas da noite, 10 horas da noite, que é dia ainda, né? Então era comum a igreja na Irlanda fazer conferências evangelísticas. E eles então montavam tendas, tipo de circo, tendas enormes. E lá estava o pastor, final de tarde, fincando lá as estacas para levantar as tendas, e passaram 3 jovens. E quando passaram, o pastor parou o trabalho, deu atenção para eles e os convidou: jovens, por favor, venham, ouvir a palavra de Deus, nós vamos pregar o evangelho. E os jovens falaram: pastor, vamos ver, se der a gente vem. Foram embora. Voltaram muito tempo depois e lá estava o pastor trabalhando, só que desmontando. Já tinha passado a conferência, a pregação daquela noite. E aqueles jovens brincaram com o pastor, dizendo: e aí, pastor, o que a gente tem que fazer para ser salvo? E do jeito que ele estava trabalhando, ele respondeu: vocês não têm que fazer. Não, ele falou assim: vocês chegaram tarde demais. E continuou trabalhando. Aí eles perguntaram de novo: não, pastor, nós estamos falando sério. O que a gente tem que fazer para ser salvo? E do jeito que ele estava, ele continuou e respondeu: eu já falei, vocês chegaram tarde demais. Aí dos 3, 2 foram embora, mas um ficou. E esse que ficou falou: não, pastor, agora eu quero mesmo conversar com o senhor. Responda para mim, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí o pastor parou o que estava fazendo, voltou-se para o jovem e falou: mas eu já te falei, você chegou tarde demais. Você está me perguntando o que você tem que fazer para ser salvo? Há mais de 2000 anos atrás, o Senhor Jesus já fez tudo. Não tem mais nada para ser feito. Você só tem que crer. Crer não é obra. Crer é a resposta do nosso coração ao convite do Evangelho. Qual é o convite do Evangelho? Arrependa-se dos seus pecados. Entregue-se a Jesus. Quando o pecador ouve isso, ele responde com fé. Ele não tem que fazer mais nada. Fé não é obra. Entendemos isso? Fé não é obra. Fé é a resposta do nosso coração à obra de Cristo. Muito bem. A salvação é um presente. Ela é nossa não por direito de conquista, mas como uma dádiva imerecida. Você e eu não merecemos, mas o Senhor Jesus nos deu. Então louvado seja o nome dele. Amém? O versículo não diz, o versículo que estamos considerando aqui, ele não diz trabalhar para a salvação, mas ele diz desenvolver a salvação. Tá bom? Então a salvação é de Deus, e nos é dada por Deus, mas nós precisamos desenvolvê-la. Esse é o ensino. Essa é a ordem de Paulo para os filipenses. Esse é o conselho de Deus para você e para mim. Já somos salvos. Amém. Então, o seu desafio agora é desenvolver. Então, vamos entender isso. Essa palavra desenvolver, o verbo, no grego traz a ideia de um esforço contínuo
de trabalhar até o resultado final, isto é, de fazer uma coisa de forma plena, completa, de modo que seja terminado e concluído. No tempo de Paulo, esse verbo também se referia, por exemplo, àqueles que trabalhavam em uma mina. E a ideia era extrair da mina o máximo possível do minério valioso, não deixar nada para trás, extrair tudo. Também tinha uma outra aplicação no campo da agricultura, que era obter a melhor colheita possível quando semeasse no campo. Então, essa é a ideia. E aqui nós temos, então, o aspecto da salvação. Desenvolver a salvação, já que desenvolver a salvação não é cooperar para ganhá-la, nem mantê-la, qual é o assunto aqui então? O assunto é a santificação. Esse carro está aqui na frente? Vocês me ouviram domingo passado, né? Quarta-feira passada. Tá bom, ótimo. O aspecto aqui desse ensino de Paulo, então, é a santificação, ou como a teologia categoriza, a santificação progressiva. Então, escute isso. Desenvolver a salvação significa, em outras palavras, seguir o exemplo de obediência de Cristo. Lembra, ele colocou Cristo em tela. Ele falou, Filipenses, esse é o exemplo. Sigam. A salvação progressiva, então, diz respeito a seguir o exemplo de Cristo, vivendo genuinamente os valores do Evangelho, crescendo, amadurecendo na fé. Porque o propósito de Deus, ou o que Deus deseja, é que nós alcancemos a semelhança de Cristo. É isso que diz Romanos 8, 29. Eu vou dar uma pincelada em Romanos 8, 28, para você entender o 29, porque você só conseguirá entender o 28 se você compreender o 29. Romanos 8, 28 diz, todas as coisas cooperam. Então, eu vou perguntar de novo, mas não fala você e não fala você, tá? Romanos 8, 28 diz, todas as coisas cooperam. Segundo, seu propósito, muito bem. A maioria dos crentes só aprende a primeira parte do verso. Só que a segunda parte que é mais importante, porque explica a primeira, veja só. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem são esses? Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus tem um propósito. Deus tem um propósito, e para alcançar esse propósito em nós, o que Ele faz? Ele que é soberano, Ele usa todas as coisas na nossa vida, e todas as coisas significa todas as coisas, então, coisas difíceis também. Dificuldades, alegrias e tristezas, isso aí, alegrias e tristezas, momentos bons e momentos ruins, tempo de alvoroço, de entusiasmo, mas tempo também de pranto, de abatimento, tudo na vida. Deus, Ele usa tudo e Ele faz com que todas essas coisas cooperem para o nosso bem. E você tem que entender isso, o que você e eu definimos como bem é diferente do bem de Deus. Comumente nós vamos chamar de bem aquilo que nos alegra, aquilo que não nos tira da nossa zona de conforto, não é verdade? Aquilo que é como aquele vento que sopra as velas do nosso barquinho, faz o barquinho da nossa vida deslizar nas águas tranquilas do mar. Normalmente esse é o nosso conceito de bem, mas esse não é o conceito de bem de Deus, é esse também. Mas para Deus, bem é tudo aquilo que coopera para o propósito dele. Mas aí vem a pergunta, qual é o propósito dele?
Aí vem o verso 29. Está aberto aí? Pode ler o verso 29, por favor. Quem está? Romanos 8, 29. Muito bem. Está aí. Está aí. Os que dantes... obrigado, Sedquiano. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho. Esse é o propósito do verso 28. Esse é o propósito maior de Deus. Deixa eu te dizer, não há um propósito maior no coração de Deus para você e para mim do que esse. É de nos transformar todo dia a ponto de nos fazer parecidos com Jesus. Esse é o propósito maior. Para alcançar esse propósito maior, Ele faz com que todas as coisas cooperem. Esse é o bem maior de Deus. Então eu ouvi o pedido de oração da irmã, e eu não sei, nós também estamos convivendo com isso, né? Idosos. Gente, cuidar de idosos é difícil, não é? Não é fácil. E imagine cuidar de um idoso com Alzheimer, já naquele grau. Gente, e pior ainda, quando esse cuidador é um parente consanguíneo, como um filho, por exemplo. Porque essas pessoas assim, porque estão fora de sua razão, muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes, eles não são gratos. Eles não reconhecem o que você está dando a sua vida para cuidar. Eles não reconhecem. Eles reclamam de você. Eles acusam você. Alguns até te agridem. Aí você, me diga, é fácil cuidar de pessoas assim? Mas Deus usa essas coisas. E quando você cuidar, vai chegar a minha vez, vai chegar a nossa vez. Sabe como é que a gente tem que cuidar? Como para o Senhor, fazendo como para o Senhor. Não é se a pessoa merece ou não merece. Não é isso não. Não é no aspecto meritório. Tudo que a gente faz, a gente tem que fazer para a glória de Deus. Então eu vou fazer como a minha forma de adorar a Deus. Vai ser fácil? Não vai ser. Mas com certeza Deus vai usar isso para me tornar mais parecido com Jesus. Ainda que isso, inúmeras vezes, vai tirar de mim lágrimas. Noites de sono mal dormidas, ou até não dormidas, mas a gente tem que ver a vida da perspectiva de Deus. É o que Paulo está dizendo. Deus tem um propósito maior, Ele vai usar todas as coisas. Por que essas coisas acontecem na nossa vida? Há um Deus soberano que permite. Você pode não entender tudo, mas a gente tem que aceitar. Não é? Para alguns, veja só, é o cuidado de um parente idoso. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um tio, pode ser um avô. Para outros é lidar com uma doença limitante, que inclusive impede até a gente de andar, não é? Ou outros tipos de doença, como um câncer. Ou pacientes renais que tem que fazer hemodiálise. Gente, quando eu fui no Café com Amor da igreja, nós entramos lá na ala lá dos dialíticos. Você não sabia essa palavra, então. Dos dialíticos. Gente, e eles vão 2 a 3 vezes por semana, né? 3 vezes por semana. Imagine, você numa situação dessa. Mas a gente tem que lembrar, há um Deus que governa todas as coisas. A vida não está entregue ao acaso. A vida não está desgovernada. Pode parecer, mas não está. Deus está no controle. E ainda as coisas mais difíceis, lembra, Deus é soberano e Ele usa isso porque Ele tem um propósito. E o propósito é nos fazer parecidos com Ele. É disso que nós estamos falando aqui. Nós temos um alvo e a verdadeira vida cristã não pode permanecer no mesmo lugar. Não pode ficar estagnada. Mas deve estar em contínuo progresso, em desenvolvimento, amadurecimento e crescimento. Isso significa desenvolver a salvação. Isso é santificação progressiva, crescer e crescer, porque os filipenses, eles não estavam dando mostras, prova
de maturidade. Eles estavam divididos, estavam voltados para si mesmos. Imagine dentro de uma igreja a pessoa querer ser reconhecida, querer os aplausos. Eles estavam muito longe. Então Paulo colocou o exemplo de Cristo. E o exemplo de Cristo é o seu e o meu exemplo também. Inclusive, Paulo exorta os filipenses a não pensarem apenas neles mesmos, nos seus próprios interesses, mas pensar no de outros, não é? Ele chega a dizer, considerem os outros superiores, ou uma outra versão, mais importantes do que você. Vida cristã autêntica é aquela que você ama a Deus e ama o próximo. Você sai de cena, você vai glorificar a Deus vivendo para Ele e para os outros. Olha só, é fácil? Nunca foi, não é e nunca será. Mas isso não deixa de ser o seu e o meu alvo na vida cristã. Na dependência do Senhor, a gente avança. Especialmente quando a gente faz como forma de nossa adoração a Ele. Esquece a questão meritória, tá bom? Esquece a questão meritória. Pense no outro como a sua forma de adorar a Deus. Porque é Deus quem espera isso de nós. Muito bem. Deus quer que a gente desenvolva. Por isso essa ideia, progresso contínuo, desenvolver a sua salvação. Vai desenvolvendo, não fique estagnado. Você está crescendo espiritualmente? Você está crescendo na fé? Se você medisse, vamos dizer, quando você se converteu, então é 0, né? Converteu, nasceu. Daí para frente, cada ano da sua vida cristã, se fosse possível medir, como a gente mede os filhos, né? Eles vão crescendo aí, no batente da porta, a gente vai riscando, na parede, né? Os anos estão passando, a pessoa está crescendo. Uns não cresceram muito, como Elisângela e eu, né, Elisângela? O Zé também, Zé Maria também. Mas outros não, outros crescem muito. Mas se houvesse esse medidor na vida espiritual, o quanto nós avançamos desde que nós nos convertemos? Eu vou dizer para você que não é novidade. Há muitos cristãos que não cresceram. São salvos no Senhor Jesus. Se morreram, vão para o céu, vão para o céu. O Senhor Jesus morreu por eles. Eles creram em Cristo, eles são salvos. Mas eles não desenvolveram a salvação. Não estão crescendo em santificação. Não conhecem o Senhor. Não têm intimidade com o Senhor. Não estão vivendo a partir do Senhor. São crianças. Precisam de leite. Paulo diz, eu queria dar carne para vocês, mas não posso ainda. Vocês ainda são crianças. Mas o alvo não é morrer criança. O alvo é crescer a estatura completa de Cristo. Está vendo? Essa é a altura. Esse é o alvo. É disso que Paulo está falando. Porque lá em 1,6, quando ele diz, olha, aquele que começou a boa obra em vocês. Que boa obra foi essa? Salvação. Ele continua trabalhando. E ele vai fazer isso até o dia de Cristo. Ou seja, ele vai fazer isso até a volta do Senhor Jesus, ou até a nossa ida para Ele, se a gente morrer antes disso. Mas enquanto você respirar nessa terra, você pode ter certeza, o Senhor não desiste de você e de mim. Ele está trabalhando insistentemente. Como assim? Porque a misericórdia dele não tem fim. A graça dele é inesgotável. Ele sempre trabalhará em nós. Esse é o propósito. O propósito da salvação em nós não é apenas o de nos livrar do inferno. Ele me salvou, estou livre do inferno, acabou a obra de Cristo. Não, a obra só começou. A obra maior é nos livrar de nós mesmos. Eu já falei isso várias vezes aqui, vou falar mais uma vez. Vida cristã é isso, veja só. Vamos dizer que esse aqui é o marco. Eu fui salvo aqui. Vamos dizer que aqui é a morte ou a volta de Cristo. Então, entre a salvação e a glorificação é quando eu deixarei de ser pecador.
né? Ou porque eu vou para o céu, ou quando Cristo voltar e vai transformar o meu corpo, mas eu não viverei mais no pecado. Então, entre a salvação e a glorificação existe a santificação. Esse espaço aqui é também chamado de vida cristã. Sou salvo, estou indo para o alvo. Então, cada passo que eu dou na minha vida cristã deve me levar para frente, deve me fazer crescer, presta atenção nisso, cada dia eu devo ser menos parecido com o Sérgio Botileiro e mais parecido com o Senhor Jesus. Esse é o alvo. Na vida cristã, a gente ser menos parecido conosco no que diz respeito à nossa natureza pecaminosa, mas a gente será aperfeiçoado, parecendo-nos cada dia mais com o Senhor Jesus. Ou seja, a regeneração é o início da boa obra da salvação que ele fala lá em 1,6. E a santificação é a continuação dela. Então, o plano de Deus não termina quando ele te salva. Por isso que a ordem, a grande comissão, a missão da igreja não é só pregar o evangelho. O que é mais? É fazer discípulos, ensinar, né? Então, a ordem é essa: pregue o evangelho e façam discípulos. Uma vez salvo, o meu desafio agora é conhecer o meu Salvador, crescer nele, caminhar com ele. A mudança que o evangelho provoca não é aquela apenas no dia da conversão, mas a partir da conversão. Então, resumindo aqui, desenvolver a salvação fala de uma vida de mudança. Amém? Você gosta de mudança? Quantos aqui gostam? Vou perguntar para os homens, tá? Quantos homens aqui gostam de chegar em casa? Gostam, tá? A pergunta é se gosta. Chegar em casa e ver tudo diferente. E a sala está diferente, e o quarto está diferente, a mulher trocou os móveis, colocou e tal. Quantos aqui gostam de mudança? O Luiz gosta, quem mais? Eu gosto também, tá? Agora as mulheres, agora vai para vocês, mulheres. Quantas de vocês gostam de ficar, porque se vai mudar são vocês que vão mudar, né? Comumente, né? Às vezes a mulher toma a decisão e fala: querido, muda isso aqui para mim. Lá em casa é assim. Lá em casa é assim por causa da coluna dela, né? Mas quantas de vocês gostam de mudança? Mudar o quarto de vez em quando, mudar a sala. Olha aí, olha, a mulherada como é diferente, a maioria. A gente é assim na vida comum, né, no dia a dia. Mas deixa eu te dizer, na vida espiritual, todos nós temos que gostar de mudança. Lembra que eu usei essa ilustração? Ilustração não, essa ideia, quando eu preguei aqui recentemente, eu disse o seguinte, que mudança é palavra-chave na vida cristã. O crente que não gosta de mudança na vida espiritual, ele não entendeu ainda o que é o evangelho. De novo eu vou dizer, o evangelho não veio só para nos livrar do inferno. O evangelho veio para, agora que sou salvo, me transformar e me fazer parecido com Cristo. Isso vai acontecer assim? É um processo, esse processo se chama vida cristã. Então eu tenho que mudar. E a ideia que eu usei foi a de um barco subindo o rio, numa correnteza. A gente morou no Amazonas quase 30 anos, então barco é o que não faltava, né? O barco, você está numa voadeira, que é um barco de alumínio, um bote de alumínio, empurrado por um motor de popa ou até uma rabeta. É um motorzinho com uma haste comprida e a hélice ou a palheta lá no finalzinho, né? Os meninos aí sabem bem o que é isso, né? Então vamos dizer, nós estamos aqui, todo mundo no mesmo barco, tá? Não, deixa eu fazer assim, né? Estamos no mesmo barco, tá? Esse barco é largo, grande, estamos subindo o rio, subindo o rio, ou seja, contra a correnteza, estamos subindo. De repente o motor dá um problema, acabou a impulsão. Aí o barco fica no mesmo lugar, certo? Ah, não fica?
Ah, ele vai descendo, né? Óbvio, né? Ele vai descendo, exatamente. Assim é na vida cristã. Quando a gente para de aprender, a gente começa a desaprender. Não tem essa de ficar no mesmo lugar na vida cristã. Então, mudança é palavra-chave. Nós, os salvos, somos ativos nesse processo. Nós somos ativos nesse processo. A salvação é obra de Deus. A gente responde pela fé dizendo: eu aceito o presente que o Senhor dá. Não é isso? Romanos 6:23. Tem o presente, tem o salário e tem o presente. O salário do pecado é o quê? É a morte. Mas o presente de Deus é a vida eterna. O pecador responde dizendo: eu aceito esse presente, embora eu não mereça. Isso é obra de Deus. Mas a santificação é o seu e o meu trabalho. Por isso que Paulo diz: desenvolvam. Trabalhem nisso. A NVT traduz esse versículo dizendo: trabalhem com afinco a sua salvação. A gente tem que desenvolver. Então, os filipenses estavam falhando na sua fé. Havia brigas, havia divisão, havia egoísmo, e Paulo coloca diante deles o modelo que é Cristo. E a ordem era: vocês são salvos em Cristo. Agora, vivam a sua salvação como Cristo, imitando no seu exemplo. Então a gente se parece com Cristo quando a gente o imita. Muito bem, já entendemos o que é desenvolver a salvação, certo? Crescer, amadurecer, é a santificação progressiva, é caminhar em direção a nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. Agora vem a pergunta: como? Como é que a gente faz isso? Paulo responde: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. É assim que acontece. Com temor e tremor, ou seja, no espírito de humildade, reverência e dependência de Deus, considerando sempre que Deus está presente. O nosso grande temor deve ser em ofender e desagradar a Deus. E isso deveria causar tremor em nós. Uma boa definição, não definição, mas ideia de temor. O que é temor? É aquela consciência de que Deus está presente e sempre vendo tudo. Sempre vendo tudo. Você considera o Senhor, Ele está presente. E Ele está sempre vendo tudo. Alguém disse o seguinte: as pessoas que mais tiveram intimidade com Deus foram as que mais se prostraram reverentes aos seus pés. Quanto mais próximo de Deus, mais temor teremos. Mais sensibilidade ao pecado teremos. Porque o temor é a chave. Qual é o princípio da sabedoria? É o temor. Não é? Ele é a chave. Portanto, Paulo diz: temor e tremor. O temor e o tremor não são apenas o meio, mas são também a condição. Sem o temor a Deus e o consequente tremor, nós não vamos desenvolver a salvação. Porque se temer a Deus significa considerar o Senhor no todo da nossa vida, saber que Ele é presente, que Ele está comigo. Se eu não tiver temor, eu não terei essa consciência do Senhor. Então, não vou me esforçar para desenvolver a salvação. Então, atente para isso. E eu vou terminar dizendo isso. Então, deixe-me pular. A próxima pergunta aqui, para a gente caminhar, então, caminhando para o final, isso está aqui no verso 13. A grande pergunta é possível? É possível desenvolver a salvação? É possível? A resposta é sim.
que o verso 13 diz, veja só, o verso 13 diz, pode colocar o verso 13 para a gente ler juntos, por favor. Vamos ler? Porque Deus... Muito bem, então presta atenção. Paulo diz, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar. Note que porque é uma explicação, tá? Porque é uma explicação, ou seja, falando de outra forma, é possível desenvolver a salvação de vocês. Vocês podem fazer isso, porque é Deus quem está operando em vocês. Se não fosse o fato de Deus operar em nós, irmãos, nós jamais conseguiríamos desenvolver a salvação. Sabe por quê? Porque desenvolver a salvação significa lutar contra a nossa natureza pecaminosa. Desenvolver a salvação significa um processo de padronizar com Deus, ser como Deus. A sua natureza pecaminosa e a minha jamais nos levará nessa direção. Então, a gente tem que entender que desenvolver a salvação significará uma luta diária contra a nossa natureza pecaminosa. Obrigado. É difícil para todo mundo? É difícil, não é? Mas cada um de nós, além da natureza pecaminosa, que é um problema comum, nós temos os nossos ídolos do coração. Nós temos aquelas áreas que se levantam em altivez contra o conhecimento de Cristo. Nós temos padrões pecaminosos na nossa vida. Alguns talvez lutem com a ira, com o desejo de controlar as coisas, as pessoas. Outros podem lidar com a ambição, materialismo. Outros podem ter lutas na área moral, na área sexual. Cada um de nós tem as suas lutas. E todos nós temos a mesma luta, a luta contra o pecado. Então a gente tem que lembrar, é impossível, na nossa força, a gente desenvolver a salvação. Mas ainda bem que Paulo falou aquilo. Desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor, porque Deus, Ele opera em nós, tanto o querer como o realizar, e é isso que a gente quer entender agora. Tá bom? É isso que a gente quer entender. Sim, é possível. É possível. A NVT, nova versão transformadora, traduz esse verso assim: pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Então note, se nós estamos vivendo uma vida cheia de temor a Deus, nós perceberemos que Deus colocará no nosso coração esse desejo por Ele, esse desejo pelas coisas dEle, essa vontade de crescer, de amadurecer, de mudar, de nos arrepender. Se a gente está vivendo diante de Deus com temor e tremor, Ele colocará isso no nosso coração, e Ele não vai só apenas colocar no nosso coração, mas Ele vai nos dar o poder de realizar aquilo que a gente deseja. Então note, nós somos coparticipantes nesse processo, tá bom? Então eu já dei essa ênfase, nós somos coparticipantes. Desenvolver a salvação depende de você, depende de mim, é o nosso esforço, mas não só de nós. Se dependesse só de nós, não ia para frente, mas Deus é o principal. Deus é o principal. Então Deus dá o desejo no nosso coração, é Ele quem desperta o querer dEle em nós. Daí a necessidade do temor, porque é o temor do Senhor que amolece o coração, quebranta o espírito a ponto de ficarmos sensíveis para ouvir, entender e atender
o querer dele em nós. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Estão conseguindo acompanhar? Deus põe o querer dele no nosso coração, e quando temos o temor, o nosso coração é sensível, os nossos ouvidos são abertos. Então, Deus também não dá apenas o desejo, mas Ele dá o realizar, isto é, por intermédio do seu Espírito, Deus nos energiza. Por que eu estou usando esse verbo? Porque no grego, a palavra é energem, e energem no grego é energizar, ou seja, dá poder, dá força, dá capacidade para você e para mim, e assim, na vida cristã, enquanto caminhamos, Deus põe o desejo em nós de amá-lo, de servi-lo, de crescer, de aprofundar na fé, e quando nós respondemos com obediência, Ele nos dá o poder, Ele nos dá condições, e assim a gente vai crescendo. E isso então eu chamo de graça dupla. Deus dá a salvação para um homem perdido, aí ele se torna um salvo, e agora a esse salvo Deus dá o desejo e a capacidade para desenvolver a salvação. Isso é santificação, bênção dupla de Deus. E sabe como é que Ele faz isso? Ele faz de acordo com aquilo que o agrada, Ele faz para o agrado dEle. Então, veja só, já ouviu falar de crentes? Não, eu não vou nessa direção não, é só por causa do tempo, tá bom? É só por causa do tempo, era uma ilustração que eu daria, mas deixa quieto, vamos terminar. Então, nessa altura, a grande pergunta não é: será que eu posso desenvolver a minha salvação? Essa não é a pergunta. Você já sabe que pode, você já sabe que Deus quer, você já sabe que Deus dá condições, você já sabe que essa é uma ordem, você já sabe que vida cristã não é estagnada, mas ela é dinâmica, crescer sempre, é vida de mudança, isso é vida cristã. Então a pergunta não é: será que eu posso desenvolver? Essa resposta nós já temos. As grandes perguntas são: eu estou desenvolvendo a minha salvação? Eu estou mudando? Eu sou um crente melhor hoje do que o crente que eu fui ano passado? Eu estou me favorecendo dos recursos do Senhor e fazendo a minha parte para copiar o exemplo de Cristo e viver como Ele? O exemplo está dado para nós. Eu quero. Essas são todas as perguntas estão voltadas a nós, porque a gente já sabe o que Deus espera de nós e a gente já sabe o que Deus está pronto a fazer em nós. A pergunta volta para nós. 2 Pedro 1,3 diz o seguinte: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Eu vou repetir de outra forma. Está aí, obrigado. 2 Pedro 1,3. Pelo poder de Deus nos foram concedidas o quê? Que conduzem a... Então, sabe o que Pedro está falando para nós? Nós já temos tudo em Cristo para viver a vida que agrada a Ele. Em Cristo nós já temos todos os recursos. A pergunta é: eu estou usando esses recursos? Irmãos, há 3 razões para não obedecer ou para não mudar na vida, tá? Presta atenção nisso que eu estou terminando. Há 3 razões para não obedecer ou não mudar, não experimentar mudança na vida cristã. A primeira é: eu não sei. Falta de conhecimento. A segunda é: eu não sei como. Falta de habilidade. Mas a terceira é: eu não quero. Falta de vontade. Quando o problema é a primeira, eu não sei, falta de conhecimento, então eu busco conhecimento, e aí eu mudo, não é? Quando o problema é, eu não sei como, eu até sei, mas não sei aplicar, eu não tenho habilidade, então eu busco ajuda, e alguém vai me mostrar como fazer, eu mudo.
Mas quando o problema é a última, eu não quero, falta de vontade, isso é um coração que não teme a Deus. Porque esse coração está duro. Ele não quer desenvolver a salvação, porque ele não quer mudar. Ele não vai sair da zona de conforto dele. Porque para mudar, e eu vou terminar com isso, para mudar, para a gente mudar na vida, não é fácil. Lembra do barro? Eu ainda vou pregar essa mensagem aqui. Eu estou doido para pregar essa mensagem aqui. É Jeremias 18, tá? Mas lembra do barro? Jeremias estava vendo que o oleiro estava fazendo do barro o vaso. E o que é o barro? Gente, o barro é um punhado de terra umedecido com água. Não tem forma, não tem beleza, não tem nada. Mas nas mãos do oleiro, isso que é feio, sem brilho algum, isso se transforma em algo belo, caro, inclusive valioso. Útil, inclusive valioso. E Jeremias viu que o oleiro estava trabalhando, mas o que aconteceu? O vaso se quebrou. E aí o que ele fez? Opção 1, ele pegou aquele pedaço de barro, ou aquele vaso que não se quebrou, chutou. Opção 2, ele pegou o barro e jogou na lata de lixo. Opção 3, ele pegou o barro e jogou na parede, descartando. Qual das três? Nenhuma das três. Porque o oleiro não descarta o barro, assim como Deus não descarta você. Sabe o que o oleiro fez? Ele amassou de novo. Ele apertou. Ele prensou. Ele socou. Porque se o vaso se quebrou, duas opções. Ou foi pela inabilidade do oleiro, ou foi por falha na massa, no barro. Qual dos dois foi? Na massa, porque no texto, o próprio texto deixa claro que o oleiro estava simbolizando a Deus, porque depois Jeremias disse, né? Assim como o oleiro, não posso eu fazer de vocês, ó casa de Israel, como o oleiro fez o vaso. Então, no texto ali, o oleiro simboliza Deus. Então, a gente sabe que o vaso se quebrou, não foi pela inabilidade do oleiro, foi porque tinha problema no barro. Aí, ele amassou de novo, apertou de novo, e fez o vaso que bem lhe pareceu. Eu quero te dizer que para a gente desenvolver a nossa salvação, a gente tem que querer. Isso significa que muitas vezes Deus vai apertar o nosso orgulho. Deus vai puxar a nossa arrogância. Deus vai socar a nossa prepotência. Porque Ele sabe que o barro só se torna vaso se essa massa for bem preparada e moldada. É isso. E se a gente pudesse ver, olhar no barro, num vaso pronto, o vaso está pronto. Se a gente pudesse, porque olho nu não dá, mas existe a impressão digital do oleiro no barro. O barro não se faz vaso, é o oleiro que faz essa obra. Você jamais vai desenvolver a sua salvação por você mesmo, nem eu. É Deus que faz isso, a partir da nossa resposta em obediência. Lembra que no início, Paulo fala, né, que eles tinham que obedecer, é o chamado à obediência. Então considere isso e entenda que Deus usa todas as coisas para o propósito. E o propósito é nos tornar parecidos com Cristo. Deus nos abençoe.